mentiroso duro de roer, pega um pega geral, também vai pegar você. O meu pai, ele engravidou a minha mãe, meu pai tinha 75 anos de idade. Então, assim, é uma coisa um tanto quanto até absurda pros dias de hoje. Abraão, porra. Então, exatamente. Então eu posso falar assim, de cátedra, eu nunca, graças a Deus, vivenciei na minha casa nenhum tipo de abuso ou tentativa de abuso do meu pai pela minha mãe. Pelo contrário, eu era um homem muito respeitoso, educado, nem elevava a voz dele. Minha mãe que era mais estressada. Minha mãe teve uma vida de empregada, trabalhou pra caramba, só trabalhou e sofreu durante a vida toda. A vida da minha mãe é baseada em sofrimento e trabalho, certo? Então assim, as pessoas, que nem você falou, porque antigamente a sociedade era machista. Não, isso é uma generalização. Você pode ter conhecido sim, você pode ter tido amigos que tinham pais ruins. Tem homem lixo na sociedade? Tem de monte. Tem mulher lixo? Tem de monte. Isso sempre teve na história do mundo. Onde que tá o problema então, Xandão? Peraí. Então você tá falando que não dá pra generalizar. Então qual que é o problema? Eu falo, é o controle de narrativa. É isso aí. A falácia vem de onde? Alguém tem que contar uma história. Quem conta a história pra nós? São todas as pessoas? As pessoas têm contato com todo mundo pra saber como que é a vida particular de cada um? Antes de sair assumindo as coisas assim? Antes de acreditar no que a mídia tá dizendo? Esse é o ponto. O controle de narrativa precisa existir. E o próprio Lula já falou isso, que eles, né, fazem questão sempre, porque se você quer mudar a mentalidade do povo, tem que ter paciência, criar uma narrativa e socar a goela abaixo, vai colocando, vai empurrando, que uma hora todo mundo aceita. Eles têm esse poder. Isso aí, cara, é um monstro, isso é uma coisa do demônio. Isso, porque a mentira é, na verdade, pra mentira, né? A mentira é do demônio. Então, se você tem uma máquina muito poderosa, que tem já, assim, todo esse poder pra utilizar, milionária, financiada pelo próprio governo, que tem a liberdade de contar qualquer história pra você, e ainda cria, novela, é o espetáculo, né? O famoso pão e circo, com a narrativa que eles querem. Amigo, em coisa de quanto tempo a sociedade começa a pensar o contrário do que deveria pensar? É 2 palitos. Acontece até hoje o tempo inteiro, tá acontecendo ainda. Tanto é que eu acabei de falar, o povo ainda não despertou, não entendeu que tudo isso se trata de dividir pra conquistar. Eles querem infectar o nosso cérebro desde quando a gente nasce, com mentiras, e acreditando nessas mentiras, a nossa conduta, o nosso sistema de crenças fica mais afastado da verdade, consequentemente do Criador, e isso abre margem pra quê? Pra gente se lascar. Essa que é a verdade. E tu sabe que o que você acabou de falar é perfeito e também bíblico, que quando você olha na escala lá das tentações de Cristo, sim, qual é a primeira? Transformar pedra em pão. Ele tá com fome, sim, uma necessidade, sim, pedra em pão. Jesus fala, olha pro diabo e fala, não, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Por quê? O diabo, ele sempre vai tentar fazer a gente trocar a verdade pela mentira. Pedra é pedra, porra. Isso. Pedra não é pão. Sim. Pedra nunca vai saciar. Sim. Agora, se você quiser dizer, mentir pra si mesmo que agora pedra é pão, sim, tu pode até comer, sim, mas nunca vai ser saciado porque você vive na mentira. Sem dúvida. E onde que tá a inteligência aí? O diabo, ele é muito inteligente, obviamente, por quê? Porque ele sabe que o ser humano é fraco espiritualmente por conta do pecado. Perfeito. Então é muito mais fácil que a gente siga o caminho da fome, no caso da pedra de pão aí. Eu quero acreditar que é pão porque eu tô com fome. Pro imediato, né? A capacidade de renúncia do ser humano hoje no Brasil é alta ou é baixa? No mundo inteiro, é baixíssima. As pessoas por acaso têm esse... Nem tem, é o que eu tô falando, não tem projeto educacional, ninguém. O governo não tá preocupado, é uma mentira, a gente vive uma mentira. Eu falava, o português claro, as pessoas... Cada um com a sua experiência, beleza, você pode discordar à vontade, não tem problema nenhum. Essa foi a conclusão que eu tirei com base em tudo isso que eu ando vendo. Nós vivemos uma grande farsa. O que eles querem, na verdade, é deseducar a população, é afastar todo mundo do Criador. Não tem jeito. Não interessa se você é ateu ou não é. Você quer ser ateu, é um direito seu. A questão é que, no final do dia, nós estamos servindo a alguém. Queira você ou não, ou enxergue você ou não, você está servindo a alguém. Esse é o problema. A mentira existe, você sendo ateu ou não. Se ela tá no seu coração, a probabilidade de você tomar uma atitude errada e acabar com a sua própria vida e até dos outros é muito mais alta, na verdade. Então não é melhor dar uma chance pra verdade, para aquilo que a gente sabe que funciona? São os valores clássicos, não é? O respeito à família, a autoridade bem constituída, a responsabilidade. Essa noção errada e demoníaca que as pessoas têm de que temos que ser livres. Ninguém é livre, mentira. Você não é livre pra nada. Você quer dependentes o tempo todo. A pessoa pensa assim, eu sou livre. Se eu quiser tomar um copo de água, eu tomo. Não é porque você quer, porque você sente sede. É seu corpo que tá mandando. Você não consegue. Você não consegue ficar sem comer, tomar água, nada. O hormônio alto, o hormônio baixo vai mudar. Exato. O teu humor. A coisa, na verdade, já tá pronta. O que muda é a maneira como a gente lida com isso. É aí que tá o ponto. Então, assim,
eu acredito que o problema central é uma falta brutal de vontade dos governantes, porque eles são servos do sistema da besta que tá aí, estompando a gente, a linguagem da live, né? Estompar significa humilhar, pisar em cima, né? E por eles já estarem rendidos, vamos dizer assim, por entregarem a alma deles aí, sabe-se lá pra quê ou pra quem, a população acaba ficando no esgoto. Ao povo que só. Zero perspectiva, exato. Só que o povo também consegue ter uma atenção, dar uma atenção muito imediata e de forma fácil pra pão e circo. E aí é uma beleza, né? Tudo isso é uma beleza. Mas aí tem um detalhe, eu vou falar uma coisa pra você, Xandão. Eu fui missionário há muitos anos na Rússia, né? O povo sofre. Puxa, se a gente para pra pensar, como é que tu vai cobrar? Não dá. O cara não tem acesso à proteína até os 2 anos de idade. Não dá. Não, se você colocar esse cara aqui pra escutar isso, ele vai falar, meu Deus, cara, eu não Ele isso já, aí que eu é como se ele tivesse sem os braços e você pedisse pra ele pegar alguma coisa com as mãos. Não dá. Perfeito, perfeito. Ele está incapacitado de olhar para a vida e até se questionar por que ele vive, de onde ele vem, as perguntas básicas, para onde ele vai. O cara tá só sobrevivendo. Pois é, isso é engraçado, porque eu falo dessas coisas na live. Nossa, é tanta coisa que eu poderia falar, eu ficaria 20 horas aqui falando, porque isso é, a gente tá questionando, essa conversa é interessante porque ela literalmente envolve tudo. Você tocou num ponto aí que é nevrálgico. Hoje, nós somos criados dentro de um modelo, de um sistema onde você não sabe por que você tá aqui, você não sabe por que foi colocado, para onde você deve ir, para onde você tem que ir. Sua família tá estraçalhada, o seu pai às vezes nem em casa tá mais, sua mãe às vezes tá com problema, tem que cuidar da casa sozinha, tá doente, ou às vezes a mãe foge, o pai, enfim, são muitos e muitos problemas. Eles destruíram completamente a família, que é justamente a primeira função hierárquica que existe no mundo para que tenha autoridade, disciplina e que você consiga ter a capacidade de ser alguém é através da família. Porque você vê o exemplo ali. É, através do exemplo, do cuidado, tudo. Porque a gente aprende, vamos lá, você não vai aprender somente lendo livros. Isso é bom para exercitar o seu cérebro, você aprende vendo exemplo. Exatamente. É em casa. É a prática. É vendo seu pai, é vendo como ele lida com a pressão todo dia, com o trabalho. Sua mãe tá dando sangue lá, cuidando da casa, né? A minha mãe acabou com o corpo dela cuidando de casa. Isso é, assim, isso é de uma honra gigantesca, certo? Cumpriu com o papel dela. Essas coisas não existem mais hoje em dia. Isso, na verdade, é visto como balela. Hoje em dia, no Brasil, vale mais a pena ser um vagabundo, um canalha, ou ser um honesto? Ser o cara honesto que vai até querer dar a vida pelo próximo. Dar a vida por quem? Peraí, o quê? Ninguém faz nada pra mim. Eu, na primeira oportunidade que eu tiver de ganho fácil, eu vou atrás. Isso aí destrói a essência do ser humano. Nós já somos pecadores, nós já queremos ir pelo caminho mais fácil, aí que é o do estímulo, pecado. né? Brutal! É totalmente moldado pra isso. E é só mentira na cabeça das pessoas. E isso que me deixa irritado e com desgosto de tudo. Quando eu falo pra turma, a turma fala, Xandão, e a Copa do Mundo, você vai assistir? Eu falo, cara, eu posso até assistir um jogo, mas eu não tenho essa coisa mais de vibrar. Eu não vejo, eu não tenho esses olhos que Eu vocês também têm. não tenho mais nada, irmão. Porque eu entendo que hoje o que tem é uma máquina multimilionária por trás de tudo. Tudo se trata disso aqui, são interesses financeiros. Tem uma elite que tá dando risada do que a gente tá falando aqui nesse exato momento. Eu tenho, assim, eu fico triste de ver que as pessoas, eu mesmo, eu sou assim, eu sou humilhado na internet aí, né? É esquizofrênico, porque fala de terra plana, fala de Bíblia, só quer saber de falar de Deus, não sei o quê. Cara, então assim, eu cheguei na conclusão, eu, sendo bem sincero, se essa conversa tivesse acontecendo há 2 ou 3 anos atrás, eu falaria assim pra você, a gente precisa se esforçar ao máximo pra mudar tudo que tá aí. Eu não vou falar pra você que eu ainda não acho possível mudar, porque isso não depende de mim, depende da vontade de Deus em primeiro lugar. E eu não sei quais são todos os planos dele. Não sei o que está previsto pro Brasil, eu não sei nem o que vai acontecer comigo na hora que eu sair daqui. Ou durante, não sei nada. Mas, se você me perguntar assim, de forma lógica, o que eu penso que chegamos num ponto que assim, parece que a maioria prefere continuar dormindo. Ninguém quer se interessar ou tem, que nem você estava falando, tem o estímulo básico para querer escutar isso. Não existe mais na nação aquela vontade de aço vindo de alguém de recuperar o espírito das pessoas, o espírito voltado para a verdade, para o bom caminho. Porque é despertando espiritualmente que eu acredito que a mudança acontece. Não é questão de você ler uma teoria política bonita. Porque é transcendente. É isso. O valor tá para além de você mesmo.
tipo assim, o que eu tô querendo dizer, assim, ó, pras pessoas que, sei lá, o Xandão tá maluco, ele tá querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte: imagina um cara cego, fisicamente cego, os olhos dele não funcionam. Mas se ele enxerga com o espírito, então ele não é cego. É isso aí. É disso que eu tô falando, entendeu? É isso aí. É isso, o resto é conversa fiada. E, de novo, a população, ela tá anestesiada. Porque é o seguinte, ó, vou dar um exemplo bom pra tu. Não sei se você já pensou sobre isso. A diferença entre o imanente, transcendente, a diferença entre o que tem preço e o que tem valor. Vou dar um exemplo pra você. Família. Sim. Família é tudo. Sim. Antigamente, antes do anticoncepcional, que eu falo que o que revolucionou o mundo foi o anticoncepcional. Certo. Logo pós-guerra. Tu vê como é interessante o time. Claro. Mulherada, os homens morreram, Isso. mulherada precisava sair pra trabalhar. Isso. Opa! A Rússia foi reconstruída pelas mulheres, creche é criado lá. Toma ali indústria, Opa, propaganda. Exato, cuida dos filhos aí. O Estado agora toma conta de todo mundo. Isso. Só que olha que interessante. A mulher que antes tinha honra e alegria Sim. de cuidar do lar, foi colocado na cabeça dela que isso é uma desonra. Sim. Pode olhar, a feminista, ela desconsidera essa mulher. Sim. O cara que trabalhava, ele conseguia sustentar 4, 5, 6, 7 filhos, meu irmão. Dava Ainda sangue. comprava casa. Opa, sim. Por quê? Vamos olhar, olha só, olha como é interessante o discurso. A mão de obra, você tem praticamente só os homens trabalhando. Sim. Aí vem o anticoncepcional. Mulher, ter filho é caro, espera pra casar, o teu marido não pode mandar em você. Como se o homem fosse um demônio, Sim. como se a família fosse algo retrógrado, como se filho fosse algo prejudicial. Pega um homem que comete um crime e exagera, cria a Exato. narrativa com extrapolação, É isso. faz da exceção virar a regra. Agora vamos chegar à consequência? Sim. As mulheres foram pro mercado de trabalho, legal pra caramba. Tá todo mundo trabalhando, homens e mulheres. O salário aumentou ou diminuiu? Piada. Aumentou a oferta? Piada. Não, piada. Diminui. Piora tudo. Piora tudo. Os filhos que pelo menos eram cuidados por um deles, é cuidado por quem? Por ninguém. Isso. Porque o profissional lá da creche não ama o filho de vocês. Claro que não. E o pessoal lá da creche tá ganhando mal também. Tem que estímulo também que tem, né? Ah, que Volta tem? comigo. A mulher sai pra trabalhar cedo, o cara sai pra trabalhar cedo e o filho, tipo fabril, vai pra creche ou pro colégio e fica lá o dia inteiro. Não se vem. Quando chega em casa, o moleque já tá com sono, tem que dormir. Exato. Não tem pai e mãe mais. Não tem. Eu concordo 100%. Olha a loucura. Lógico. Isso tudo é o quê? Narrativa, propaganda, a mentira sendo depositada, colocada na essência, no coração das pessoas. Irmão, se o cara não tem por propósito, pelo menos, honrar, cuidar e amar a própria família, Pelo amor de Deus, não. ele é alguém Não dá. sem destino, tá ligado? Eu sinto muito aqui. Eu vou falar uma coisa que é isso não é meu, né? É um fato que a gente documenta. É só pegar os exemplos aí. Qualquer pessoa que tiver boa vontade de fazer comparativos entre famílias mais próximas de Deus que seguem ou se esforçam, lutam contra o pecado, que se esforçam para ter esse vínculo familiar forte ainda, prosperam mais, são melhores, são pessoas que conseguem ainda respirar um pouco melhor. As outras que dão essa desatenção, que caem na narrativa demoníaca, o que acontece com a família delas? Tá aí o exemplo. A nossa sociedade tá melhor ou tá pior? Bom, ora, se uma pessoa vem falar pra mim que a sociedade tá melhor, então a pessoa é desonesta. Tá bom, quer ser Hoje- desonesto, o problema é seu. Não. Eu prefiro não ser. Hoje se mata por isso aqui. Menos ainda. Não porque é? pensa, "Ixi, Maria, porque- Rapaz, pelo amor de Deus, o que se tornou a vida? Não. Aí tu olha um homem falando assim, cachorro é meu filho. Cara, você pode gostar de cachorro. Sim. Eu não tenho nada contra os pets, eles fazem um serviço e Sim. um trabalho. Olha, para idoso, para criança, Claro. é uma alegria. Sim. Porém, quando você chama um cachorro de gente, Não, cara, tem coisa você errada. chamou gente de cachorro. Exato. Não, pelo amor de Deus. Já desumanizou. Não, pelo amor de Deus, É na linguagem, irmão. sem dúvida, mas nossa senhora, isso aí envolve um problema até até a semântica das palavras foram adulteradas hoje em dia, foram deturpadas. Já tá assim meio que um efeito crônico essa coisa do animal valer mais do que a vida do ser humano. Porque a vida do ser humano, ela foi literalmente jogada na lata do lixo. E é daí que surge esse sentimento, essa falta de sentimento que eu falo muito na minha live, de nacionalismo, de você lutar pela autodeterminação do próprio povo, nossa cultura, nossos valores.
o valor real que eu possuo sendo brasileiro, a minha capacidade de impactar e gerar o bem pro mundo, pra minha sociedade, começando na minha família, tá entendendo? A minha história é quando entra em coisa de gay e homossexual. Não tem nada a ver com a sua conduta, não é da sua conduta que se trata. Na verdade, tanto o homossexual, quanto eu, quanto qualquer outra pessoa, somos usados de bucha de canhão pra eles imporem os desejos deles, pra nos controlarem. Eles não estão preocupados com quem é gay. Não tá preocupado com o homem que não tem serviço, trabalho, Exato. com a mulher que tá lascada em casa, que o marido foi embora, ou que ela traiu o marido. Eles não querem saber. Eles querem ver isso mesmo. Você tá entendendo? Tu acha que os caras estão preocupados com os trans? Pelo amor de Deus, aonde? Tá todo mundo ali na prostituição, meu amigo, sofrendo pra caralho desde cedo. E os caras tá achando, é banheiro. Tu acha que eles querem saber de banheiro, que é emprego? Você quer que eu fale pra você quem tá preocupado com toda essa gente? Eu tô mais preocupado com vocês do que todo mundo. É isso mesmo. Você tá mais preocupado com isso. Sabe por quê? Porque assim, ó, se eu viro pra você e falo, ó, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, certo? A gente precisa recuperar a nossa autodeterminação. O que significa isso? Você, como indivíduo, você tem habilidades, você tem defeitos, você é um ser que tem pecado, assim como eu também tenho. Você tem todo o direito de, na trajetória da vida, descobrir quem você é, aprimorar, aperfeiçoar suas habilidades, lutar contra o monstro que existe dentro de você. E eu gostaria que existisse um sistema que te ajudasse nessa trajetória. Pra quê? Pra você chegar onde você quer na sua vida através de mérito. E não por causa de uma condição que você não pediu, você não escolheu pra nascer ou virou videogame. Eu, na hora de nascer, eu fiquei escolhendo na tela do computador, eu quero ser homem, eu quero ter cabelo escuro, eu quero ter pele clara, eu quero ter pele escura, eu quero ter olho azul, eu não escolhi nada, eu tô aqui. E por que isso importa? Se eu não tenho capacidade de mudar isso, nascer, eu não pedi pra nascer, mas eu tô aqui, é da vontade de Deus. Perfeito. Eu tenho objetivo. Faça da sua vida algo já que glorifique a Deus. Lógico. Acabou. Vamos buscar o mérito real das pessoas. É isso aí. Você vale. Pelo que você vale? É pela cor da pele? Não. Por quem você se relaciona dentro de quatro paredes? Não. É pela sua educação, pela sua inteligência, pela sua vontade de acertar, pela sua honestidade, caráter. Porra, é isso. É você ser uma pessoa que tem lucidez pra saber separar os cenários. Que nem a gente tá falando de Pablo Marçal aqui agora, sabendo separar, não sair atacando sem mais, sem menos ninguém. Pô, são coisas que são básicas e eu sinto vergonha. Eu, Super Xandão, conhecido na internet, um streamer que passa a maior parte do tempo na live, pô, zoando, a molecada falando um monte de abobrinha lá, um ambiente totalmente, né, parece um hospício. Por que eu tenho que vir aqui pra falar que a grama é verde? Por que as pessoas não conseguem simplesmente sintonizar nisso e falar de uma vez por todas? Vamos acordar? Vamos parar com a brincadeira? Vamos parar de favorecer esse governo satânico, essas pessoas corruptas que estão aí nos governando, que só contam mentiras pra nós, e vamos focar um pouco na verdade? Vamos esquecer esquerda, vamos esquecer direita e vamos focar em andar pra frente? Porque só olha pro lado, é só divisão, bicho, eu não aguento mais ver isso. É porque fica fácil. É só coisa ridícula, você não pode falar nada, você não pode ter uma opinião, você não pode criticar a agenda woke, você não pode criticar um jogo de videogame que tá impregnado, infectado com agenda política. Nenhum jogo mais os caras fazem, pensando só na diversão jogar. Não, tem que ter agenda política aqui, a série só conta mentira, o filme tá cheio de mentira, as novelas nem se fala, televisão eu nunca assisti nem TV, eu particularmente nunca nem fui de assistir TV e hoje óbvio muito menos. Então assim, cara, eu fico me perguntando o que falta para as pessoas entenderem isso. Na minha conclusão, falta o despertar espiritual. Só que eu, infelizmente, ainda não cheguei no segredo para isso.